nós, vereadores e os deputados também, isso acontece na Assembleia, sempre fazem uso do recurso da sessão compensatória, ou seja, quando eles querem eliminar um dia na semana de trabalho, quando eles querem emendar um feriadão, não querem trabalhar numa segunda-feira, por exemplo, eles fazem uma sessão na semana anterior, não é? Isso é uma constante que acontece há muitos anos. Ocorre que em ano de eleição, parece que essa prática realmente se repete semanalmente, quase que semanalmente. E ontem, a Câmara Municipal de Manaus teve uma sessão relâmpago de aproximadamente 5 minutos. Foi uma sessão para compensar o dia de trabalho de hoje. Os vereadores fizeram uma sessão de 5 minutos ontem, repetindo, para que eles não façam a sessão que seria realizada e que começaria hoje às 9 horas da manhã. Ô André, hoje é algum dia especial? Tem alguma coisa assim? Queriam trabalhar hoje? Você sabe que isso me despertou essa curiosidade. Eu questionei, não é, a direção da Câmara, alguns vereadores, para perguntar, hoje, na quarta-feira, 28 de setembro, tem alguma reunião especial fora da Câmara que vai reunir todos os vereadores? Esse foi meu questionamento. Tem algo acontecendo de excepcional que a gente não sabe ou não foi informado? Mas não, a resposta é simples. Eles simplesmente quiseram eliminar o dia de trabalho de hoje, na quarta-feira, e obviamente isso tem tudo a ver com a campanha eleitoral, porque mais da metade dos vereadores disputa algum cargo. Só para lembrar, 15 vereadores querem uma vaga na Assembleia, 9 querem uma vaga na Câmara Federal e 1 disputa o Senado. Então, os vereadores, na verdade, estão eliminando sessões durante a semana para dedicar um pouco mais de tempo à sua própria campanha. Isso foi o que eu ouvi de alguns vereadores mesmo. Ô André, talvez as pessoas que estão acompanhando a gente em casa, que têm essa possibilidade, já fizeram algum tipo de acordo no trabalho, assim, olha, eu não vou vir amanhã, por algum motivo que seja, mas eu vou dobrar meu trabalho, né? Então, eu só trabalharia de manhã, vou almoçar e à tarde eu volto e trabalho de novo a tarde toda. Aí existe, sim, uma compensação de horas trabalhadas. Mas no caso da Câmara Municipal de Manaus, a sessão acabou, eles deram um intervalo de 15 minutinhos e depois desses 15 minutos já começou a outra sessão, que a parte escandalosa da história é esse tempo de duração, que na verdade nem durou 5 minutos, porque 2 foram só para chamar o pessoal para voltar para trabalhar, né? Sim, exatamente. Eles fizeram uma sessão ali rápida, né? Até para compensar algum interstício. Eles fizeram uma votação importante ontem, que foi a gratuidade do transporte coletivo. Foi nessa sessão. Isso é importante, a gratuidade do transporte coletivo no próximo domingo, no domingo de eleição, aqui em Manaus. Mas essa sessão, como a gente registrou, durou aproximadamente 5 minutos, com poucos vereadores em plenário. Eu questionei alguns vereadores, alguns deles me disseram, olha, isso é restrito à presidência da Câmara, a gente quase que não interfere nessas decisões. Ok, parte da mesa diretora disputa algum cargo esse ano também, mas quase todos os vereadores são beneficiados com isso. A gente vai acompanhar um trechinho dessa sessão relâmpago. Senhoras e senhores vereadores, nossa sessão extraordinária está aberta. Reunião extraordinária compensatória ao dia 28 de setembro. Senhor secretário Antônio Peixoto, para a leitura da pauta. Pauta da reunião extraordinária do dia 27 de setembro de 2022. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis da 2ª, 3ª e 8ª comissões ao projeto de lei número 370/2022, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem número 084/2022, que autoriza o Poder Executivo a assegurar nas eleições 2022 gratuidade das tarifas do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no município de Manaus. Senhor presidente. Em discussão. Na discussão, o vereador Amon Mandel, na bancada do vereador Sassá, da Constituição Civil. Eu gostaria apenas de tirar a dúvida para saber se essa gratuidade será para todos os públicos ou só os selecionados. Todos os públicos? Ou só os selecionados? Tem uma faixa de idade? Todo mundo. Então, perfeito. Também concordo. Perfeito, obrigado.
Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os pareceres. Em discussão única. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue a sanção do senhor prefeito. Nossa pauta está encerrada. Convocamos Vossas Excelências para, em horário regimental, na próxima segunda-feira, estarem em plenário para a abertura dos nossos trabalhos legislativos. Tenham todos uma boa tarde e um bom dia de trabalho ainda. Você aí de casa assistiu a íntegra de uma sessão na Câmara Municipal de Manaus, a sessão que deveria ser realizada hoje e que foi compensada ontem durante esse período que nós exibimos aqui, durante esse tempo que nós exibimos aqui. Isso deve ser o sonho de qualquer pessoa que não é bem afeito ao O André já trabalhou, né? Só do Bom Dia para cá mais do que fora isso, ignorando o preparo, né? Falando só da parte do ao vivo. Sim, exatamente. E eu acho curioso como se aprovam leis, né? Os que concordam permaneçam como estão, aprovado, e pode todo mundo ir para casa. Agora, tem um personagem no Chaves, né? O carteiro? Pode. Que era para não Pode todo mundo, na não verdade... forçar a fadiga. Fica como tá, não se mexe não se... Desculpa te interromper, André, desculpa, é porque eu ainda estou impactado. É muito forte esse negócio aí, né? Não teve edição, foi assim, desse jeitinho a sessão. Exatamente. A gente fez questão de mostrar como foi a sessão para você conseguir observar aí como foi o dia de trabalho que seria hoje, né? O dia compensado de trabalho. Como a Adriane falou, para um trabalhador comum é muito difícil você conseguir uma liberação. Você precisa ter um atestado, obviamente, né? Um atestado de comparecimento quando uma consulta médica, por exemplo, dura 2, 3 horas, mas não é assim na vida dos vereadores. E assim, você pode achar que a gente retoma muitas vezes esse assunto, que nós jornalistas somos chatos, mas eu queria lembrar o seguinte: a Câmara Municipal de Manaus existe porque ela está estabelecida na Constituição Federal. Em Manaus são 41 vereadores. Esses seres humanos estão lá, eles existem para serem, em tese, os olhos, os guardiões da sociedade, da cidade, do bairro. Então, no mundo ideal, nós estaríamos trabalhando, estudando ou cuidando dos afazeres domésticos e a gente teria fiscais, que são esses 41, observando o que o Poder Executivo está fazendo e aí criando ideias de leis que possam beneficiar a nossa vida. Seria essa a função do vereador. Mas não é isso que a gente vê constantemente. E só para lhe dar um dado também, o salário dos vereadores em Manaus custa anualmente 10 milhões de reais. E aí fica para sua observação, porque esse dinheiro ele não vem de uma ONG, ele não é transferido de um outro país para cá, não é uma doação, não dá em árvore, ele é o dinheiro do seu imposto. E desses 41, que recebem esses 10 milhões de reais anualmente, né, totalizando o salário deles, pouco mais da metade estava nessa sessão bem trabalhosa que eles tiveram. E ainda é bem irônico, né? No final, o vereador que presidiu a sessão fala assim: bom dia de trabalho ainda, né? Ainda, essa frase no final. Talvez ele esteja se referindo àqueles que, depois da sessão relâmpago de ontem, estejam ou tenham ido em busca do eleitorado, já que tentam uma outra eleição, como qualquer outro cidadão brasileiro que tem o direito de se candidatar. Mas aí, como qualquer outro cidadão, você faz isso no tempo que você realmente teria. É um absurdo, é uma vergonha. Sim, Emanuel, você tem razão quando diz André, que qualquer cidadão, obviamente, André, com os direitos eleitorais kits, né, ele pode se candidatar a um cargo, a depender da idade. Mas também. André, deixa eu concluir, aí eu já aproveito o teu comentário também, que é só para lembrar a população, lembrar a todos nós, que eles, quando se ofereceram, colocaram o nome deles, eles colocaram o nome para fazer um mandato de 4 anos. Mandato como vereador, não foi como deputado federal, não foi como governador ou qualquer outra coisa, como vereador. Então, se eles querem outra coisa, que o façam num tempo extra, mas cumpram aquele compromisso com os quais eles se comprometeram, a população que os elegeu para serem vereadores, André. Agora, por favor. Sim, Emanuel, eu concordo, mas além de eles fazerem num tempo extra, que tal se a cada eleição um vereador quisesse concorrer a um outro cargo, chamasse o suplente, pedisse licença, renunciasse o seu próprio salário, e aí ele poderia ter o tempo que quisesse para fazer a sua campanha. Poderia ser assim também com os deputados estaduais. Você quer disputar um outro cargo, você
sai da sua função, chama o suplente para ficar naquele período durante 2, 3 meses e você vai fazer a sua campanha. Seria mais decente, seria mais honesto como eleitor. E existem algumas questões de fidelidade partidária em que o vereador precisa se candidatar, né? Por exemplo, partidos que têm apenas um candidato eleito a vereador, eles são indicados pelo partido a se candidatarem, mas podem também fazer isso que você disse, se licenciar durante esse período ou até usar a atividade parlamentar como uma propaganda eleitoral, porque se você faz bem a sua atividade parlamentar, isso também é bem avaliado. Da mesma forma que não fazer está sendo avaliado, pelo menos eu espero que seja avaliado pelo eleitor. O grande problema é que na igualdade aí, que se prega para a disputa, sempre quem está num cargo como esse, que tem um batalhão de assessores, na verdade leva uma certa vantagem, né? Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.